Muito bem, caros irmãos e irmãs catequistas da nossa Arquidiocese da Paraíba, sejam bem-vindos e bem-vindas. Uma alegria, uma satisfação nós nos encontrarmos, né, nesse nosso terceiro encontro. Já vai passando rápido demais, nesse processo de formação, né, com vocês que se preparam para futuramente receber o ministério de catequista. E quem fala é o diácono Ringson Toledo, aqui da Arquidiocese da Paraíba, e como já comentamos nos encontros anteriores, né, nós estamos, portanto, dentro da estrutura do Catecismo da Igreja Católica, nós estamos estudando a terceira parte, né, que é a parte denominada da vida em Cristo, né, com as sessões, né, e a primeira sessão, a vocação do homem à vida no espírito, né, e a segunda sessão que trata um pouco sobre os 10 mandamentos, né. Desde o primeiro encontro que nós fizemos um sobrevoo sobre o primeiro capítulo, que trata sobre a dignidade da pessoa humana. De certo modo, ainda estamos é, discutindo, né, alguns elementos, precisamos dar uma avançada agora, né, nesses capítulos, né, desses temas, até para ver se a gente consegue concluir, né, na aula de hoje, pelo menos uma parte considerável do nosso conteúdo, tá bom? Então, para você que está seguindo as orientações, lembrando que nós estamos na terceira parte, que é a parte que nós chamamos da vida em Cristo, né? A moral cristã, onde, de certo modo, o catecismo da igreja procura mastigar, desenvolver um pouco sobre os elementos constitutivos da dignidade da pessoa humana, né? A partir de, como vimos no primeiro encontro, da referencialidade do homem como imagem e semelhança de Deus, a nossa vocação à bem-aventurança, nós somos chamados a vivenciar isto, a perspectiva da liberdade, de acordo com o ensinamento da doutrina da igreja, do catecismo da igreja, não é? A moralidade das paixões, né? Que perspectiva, que reflexão a igreja faz sobre o aspecto da moral cristã no tocante à temática das paixões e das vivências humanas cotidianas, né, das relações, a consciência moral, né, e estamos refletindo sobre, vamos hoje, de certo modo, refletir sobre as virtudes, né, que está aí disposta no artigo 7º, né, os parágrafos aí a partir do 1803 até o 1845. Lembrando que você que tem dúvidas, né, as dúvidas que foram colocadas lá na primeira aula, né, o Leandro, ele está organizando, já passou para mim, eu já estou aqui compilando essas dúvidas para responder. Na segunda aula, os que tiveram dúvidas, o Leandro também já está compilando essas dúvidas. E agora também, nesta terceira aula, as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão colocando aí no chat, vão escrevendo, né? Escrevam as perguntas, botem aí, e aí o Leandro depois também compila e envia para mim. Eu vou responder todas essas dúvidas de forma dividida na nossa quarta e última aula, né? Que vai ser uma aula até um pouco mais demorada, porque eu vou responder as perguntas, concluir o conteúdo e logo em seguida a gente vai fazer um questionário, né? Uma avaliação, mas é um questionário. Ninguém precisa se preocupar, que não serão perguntas difíceis, pesadas, que nos levarão, portanto, a ficarem reprovados, nem aprovados, pelo amor de Deus, né? Não é nada disso. Então, lembrando que o livro de cabeceira, que deve estar do lado de vocês, ou para uma leitura posterior, eu vou preparar também uma pequena apostila, já encaminhei essa apostila aí para vocês, né? Que é um pouco o resumo dos slides que nós estamos vendo desde a primeira aula. Essa apostilhazinha é apenas uma orientação, né? Para que vocês possam, no dia da avaliação, se debruçar sobre ela e tentar responder os questionários, né? O questionário, né? Não tem para que ser uma prova escondida, não, uma avaliação escondida, não, pode ser consultada sem nenhum problema, né?
Até porque nas próprias perguntas que vocês receberão no dia do questionário, vocês vão perceber que está muito dentro daquilo que está colocado na apostila, né, que vocês já têm aí em mãos, né, e vocês vão lembrando exatamente daquilo que nós fomos conversando aqui durante esses 3 encontros, tá? Então, não se preocupem que a gente vai tentar trabalhar de uma forma didática, bem pausada, né? Até porque essas aulas estão sendo gravadas. Lamentavelmente, eu não pude estar ao vivo com vocês nesse módulo, né, por questões de trabalho. Espero no próximo ano, se aqui estiver ainda, porque tudo é graça de Deus, né? Nós não sabemos. Então, que a gente retome os nossos encontros ao vivo, como fiz com a turma do ano passado, tá bom? Muito bem. Então, vamos iniciar esse nosso encontro invocando a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir as luzes do Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs catequistas das diversas foranias de nossa grande Arquidiocese da Paraíba, né? Muito bem. Dando continuidade ao nosso encontro, nós hoje vamos nos debruçar sobre, dentro do artigo 7º, né, sobre o guarda-chuva, digamos assim, da terceira parte do Catecismo da Igreja, que é a vida em Cristo, a moral cristã. Nós ainda estamos no capítulo 1º, né, a temática referente às virtudes, que está disposta aí. Eu tinha falado que o livro que deve estar acompanhando vocês, que deve estar na cabeceira de vocês, além da Sagrada Escritura, obviamente, o próprio Catecismo da Igreja, né? Se você não tem um Catecismo da Igreja, eu já mandei o link para o Leandro, e você pode ter o Catecismo também online, né? É de fácil acesso. Basta você digitar no Google Catecismo da Igreja Católica, que o site do Vatican News disponibiliza, portanto, né, para que você leia. Eu também já enviei para o Leandro, ele já deve ter passado para vocês, vários outros documentos dos quais fiz referência nos encontros anteriores, documentos estes inscritos no Magistério do Concílio Vaticano II, dentre eles, né, a Lumen Gentium, a Gaudium et Spes, sobre o mistério da Igreja, sobre a relação da Igreja com o mundo, né, a Dei Verbum, que é uma reflexão teológica, uma constituição, né, portanto, do Concílio Vaticano II sobre a revelação divina, né, e também, não sei se mandei o documento do Papa Bento XVI, Deus Caritas Est, né, mas se não, eu vou mandar, né, ao final, Leandro, você me lembra aqui se eu mandei esse documento, senão eu vou mandar também. Não, ainda não, Diácono. Mandei não, né, Leandro? Bom, mas eu vou enviar assim para você e colocar aí para os nossos colegas, como também a Evangelii Gaudium do Papa Francisco, não é? A Dilexit do Papa Leão XIV, não são documentos que eu vou partilhando com vocês. Não se preocupe que não vai cair na prova esses documentos, pelo amor de Deus, não fiquem preocupados. O diácono está mandando coisa demais. Não, é só leituras, digamos assim, complementares, né, dos quais vocês, catequistas, precisam se debruçar, principalmente os documentos referentes ao magistério do concílio, além do próprio Catecismo da Igreja, né, os documentos do Concílio Vaticano II, é importante. Também eu estou me debruçando mais sobre o teólogo, o santo de referência, digamos assim, São Tomás de Aquino, tem, de certo modo, me inspirado muito a desenvolver esse material, né, a partir dos apontamentos que ele deixou como herança, digamos assim, a partir da Suma Teológica, né? Se, de repente, você tiver a curiosidade de ler, depois, com calma, com paciência, né, adquirir na livraria. Se não puder adquirir tudo, porque o preço é um pouquinho salgado,
compra um volume, depois compra outro, depois vai lendo, né, de forma sucessiva. Mas é uma leitura que eu também recomendo bastante, né, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, também as Confissões de Santo Agostinho, né, e também vários outros textos de Agostinho que eu também estou colocando aqui como referência nesse material, né, para nos ajudar a compreender também São Boaventura, né, para nos ajudar a iluminar um pouco, até porque essas são referências que estão contidas, inclusive, no próprio Catecismo da Igreja Católica também, tá bom? Muito bem, meus irmãos. As virtudes, né, como forma de nós, de certo modo, vivermos a vida em Cristo, né? Porque o catecismo da igreja busca se preocupar, porque essa perspectiva da vida em Cristo, né, no tocante à moral cristã, é uma forma, digamos assim, fundamental de fazer com que o cristão viva a horizontalidade, a dimensão da horizontalidade da sua fé. É uma preocupação que a igreja tem em fornecer elementos da sua doutrina para que o cristão católico possa, de certo modo, conviver a partir do princípio ou dos princípios orientativos da igreja em sociedade, né? Ou com o seu semelhante, ou com aquele que, como eu, também é imagem e semelhança de Deus, né? Antes de comentar as próprias referências textuais que estão aí já colocadas para vocês no slide, né? É importante nós compreendermos que, de certo modo, as virtudes, elas têm, na compreensão de grandes teólogos da igreja, várias definições, né? Por exemplo, São Boaventura trazia para nós a compreensão de que as virtudes são como que um itinerário, não é? Que o coração permeia, que o coração faz, né? Tanto do coração como da graça de Deus, né? Na perspectiva de que recebamos, por meio desta graça, a purificação da nossa alma, né? Então, São Boaventura, de certo modo, dizia, olha, as virtudes são como que um caminho, né? Que o coração precisa fazer, que o coração deste homem, feito imagem e semelhança de Deus, né? Precisa fazer para permear, para fazer com que a sua alma busque viver esse processo de purificação, né? E aí também São Boaventura dizia que era muito importante destacar que as virtudes como a fé, a esperança e a caridade, das quais nós vamos nos debruçar um pouco sobre elas hoje, tornam-se como elementos essenciais para favorecer na pessoa humana, né, como dizia o doutor Seráfico, o São Boaventura, né, a perspectiva do dom da humildade, né? De certo modo, São Boaventura também resgata um pouco do que nós estamos vendo aí nessa fase de Santo Agostinho, né, citada também na Suma Teológica, né, quando diz que a virtude é uma qualidade boa da mente humana e com a qual se vive de forma reta, quando a pessoa humana, criada à imagem e semelhança de Deus, busca, portanto, adquiri-la na sua existência. Veja só, o que é que o catecismo da igreja quer dizer quando traz ou quando define a virtude, né? Na compreensão da moral da igreja, a virtude ela é como que um esforço, né, que o cristão precisa fazer de forma contínua, né, na perspectiva de praticar cotidianamente o bem, né? E o catecismo da igreja, como nós vamos ver aí nos slides, nas lâminas mais para frente, né, divide um pouco essas virtudes, né, como virtudes cardeais, né, a respeito de prudência, de justiça, de fortaleza, de temperança, né, e as tradicionais formas teologais, né, as virtudes humanas e teologais. As humanas, como já citei, prudência, justiça, fortaleza, e a virtude teologal, que tradicionalmente nós entendemos e conhecemos como fé, esperança e caridade. Ou seja, a perspectiva das virtudes ajuda, portanto, a pessoa humana, né, a trilhar um caminho na perspectiva daquilo que nós vimos nos encontros anteriores, na perspectiva de que, aí já trago novamente São Tomás de Aquino, né, na perspectiva de que a pessoa busque o fim último dela, o sumo bem, que é Deus.
né? Então, nada mais, nada menos do que trazer a perspectiva da virtude para a vivência da cotidianidade é essa busca de alimentar no seu dia a dia, né? Para que o cristão possa exatamente ter a sensibilidade, né? De que o seu agir moral esteja coadunado, esteja próximo, né? A fazer com que nós tornemos concretos na nossa vida aquilo que, desde a criação, Deus imprimiu no caráter da pessoa humana, que é nós sermos a sua imagem e a sua semelhança, né? Retomamos aqui um pouco aquilo que nós vimos no nosso primeiro encontro, lex orandi e lex credendi, né? Aquilo que se ora, aquilo que se crê, que seja aquilo que nós rezamos e vice-versa, para que seja também um lex vivendi, para que nos impulsione a viver no mundo aquilo que a gente reza e aquilo que a gente crê. Pode passar. Aliás, volta, né? Também é São Tomás de Aquino, né, que coloca para nós o seguinte: a virtude humana é um hábito operativo bom e destinado na perspectiva da realização do bem, né? Esse sumo bem que tanto nós estamos entendendo ou visualizando aqui nos textos referenciais do Catecismo da Igreja. Pode passar. Bom, a partir do parágrafo 1803, né, até o 1845, enfim, abre aspas, a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem, como nós vimos, né, também citando Agostinho, citando Tomás de Aquino, como também São Boaventura, né, o fim de uma vida virtuosa, coloca para nós o catecismo, é tornar-se semelhante a Deus, citando São Gregório de Nissa, ou de Nissa, né, como alguns gostam de chamar. É importante nós dizermos que essa semelhança a Deus ou de Deus enquanto criaturas imprimidas por essa graça que nos acompanha, né? Retomo novamente em nosso primeiro encontro, né? Que não nos deixa de acompanhar, até porque se a graça deixasse de nos sustentar na perspectiva permanente da criação, retomo o que disse no primeiro encontro, o que é que aconteceria com nós? Citando João Batista Libaino, nós nem sequer existiríamos, não era nem morríamos, né? Nós não estaríamos aqui. Essa que é a verdade, né? É a graça de Deus que nos sustenta, nos sustentou, nos sustenta e nos sustentará para sempre. Então, a virtude também, de certo modo, precisa muito se apoiar nessa perspectiva da graça para que a gente mantenha essa luta, né? Esse exercício na perspectiva do sumo bem, da busca do bem. Muito bem, há virtudes humanas e virtudes teologais, né? Como nos diz aí o Catecismo da Igreja no parágrafo 1803 até o 1845, né? As virtudes, de certo modo, humanas, né, ou as virtudes cardeais, geralmente se dividem em prudência, justiça, fortaleza, temperança. E as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, né? E o catecismo vai, de certo modo, mastigando tudo isso daí, a partir do parágrafo 1805 até 1834. Quais são as principais virtudes humanas, né, que nós já citamos aqui? O que é que elas querem dizer? Não, as virtudes humanas, né, são virtudes que têm como origem, motivo e objeto imediato o próprio Deus, né? São infundidas no homem com a graça santificante, né? Essa teologia da graça sempre retomando, né, para que a gente não deixe de fazer essa conexão. Não se pode viver de forma concreta a perspectiva dessas virtudes humanas e teologais se nós não formos sustentados pela graça de Deus. É a graça que nos sustenta, né? A tua graça me basta, como nos diz a Escritura, né? De certo modo também retomar essa perspectiva de reconsiderar a teologia da graça que superabunda a perspectiva do pecado, né? Não que o pecado não exista, claro, né? Mas o pecado como essa realidade que cria essa desarmonia que foi criada, essa harmonia que foi criada por Deus no jardim, para que nós vivêssemos nessa relação íntima com Deus, na liberdade, como nos diz o texto da Escritura, né? É lógico que aqueles textos da criação do Gênesis
de certo modo, são releituras um pouco de histórias, de epopeias, como a de Gilgamesh, né, que são histórias que antecedem até mesmo o povo de Israel, né, são inspiradas muito nessas histórias, nessas epopeias, mas, no fundo, como palavra de Deus inspirada, quer dizer o seguinte, que criados a imagem e semelhança de Deus, sustentados pela sua graça, né, exatamente essa sustentação que faz com que nós vivamos tudo isso que está colocado aqui na terceira parte do catecismo, né, na vida em Cristo. Como é que eu posso viver uma dignidade da pessoa humana? Como é que eu vivo as bem-aventuranças? Como é que eu consigo controlar as minhas paixões? Como é que eu direciono a minha consciência moral? Ajudado pela graça, não tem como ser por outra forma, né? Então, as virtudes que têm como origem motivo e objeto, né, as virtudes humanas, né, ou cardeais, né, têm como origem, motivo e objeto imediato o próprio Deus. São infundidas no coração do homem com a graça santificante, tornam-nos capazes de viver em relação com a Trindade e fundamentam e animam o agir moral cristão, vivificando as virtudes humanas. É interessante nós percebermos que essa perspectiva da graça, né, que sustenta o homem criado à sua imagem e semelhança, que se pereniza, né, como uma forma de fazer com que a criação ainda continue a existir. Deus continua a criar todos os dias, né? Exatamente para que nós desemboquemos, vivamos de forma concreta essas virtudes, né, teologais, humanas ou cardeais, como se diz, também numa perspectiva de fazer com que essa nossa vivência relacional com todos os demais irmãos e irmãs sejam um espelho e um reflexo também da vivência relacional de quem? De Deus, né, que não vive sozinho. Porque eu tenho medo, minha gente, de estar fazendo essas emendas demais e vocês confundirem, né? Porque isso aí é um objeto de reflexão mais para uma disciplina como a Trindade, né? Como criação, pecado e graça, são ramos da teologia, mas eu preciso estar fazendo essas conexões para que vocês entendam. Veja, nós somos chamados a vivermos essa perspectiva dessas virtudes, da moral, do controle, da orientação das paixões humanas, das bem-aventuranças, na perspectiva da graça, como já citei, porque nós, como nós criados à imagem e semelhança de Deus, somos, portanto, reflexo dessa imagem, e esse reflexo da imagem de Deus na sociedade, entre os nossos semelhantes, precisa ser também um reflexo e a imagem de um Deus que é o quê? Que é comunhão, que é relação, que é trindade. Por isso que nós temos o mistério da Trindade também como um elemento que nos ajuda a viver essas virtudes, sejam elas cardeais, teologais, enfim. Por quê? Porque, veja só, não tem como eu, catequista, como cristão, viver as virtudes da esperança, da fé, da caridade, né, da temperança, da justiça, sustentado pela graça, se não for para fazer com que eu, né, me torne um homem e uma mulher, como dizia Santo Agostinho, né, capaz de fazer com que essa busca pela cidade de Deus, essa busca pelo eterno, me faça com que, nesta cidade dos homens, a gente se esforce para ser um espelho de quê? Desse Deus que é Trindade, que não faz nada sozinho, né? Que onde está um, está os dois. Onde está o Filho, está o Pai e está o Espírito. Onde está o Espírito, está o Pai, está o Filho. E onde está o Pai, está o Filho, está o Espírito. Né? Ou seja, essa relação, né? É até um nomezinho assim um pouco meio complicado, relação hipostática. Veja que nome complicado, meu Deus do céu. Mas no fundo, nós sermos espelhos da Trindade, né? Eu não consigo concretizar a relação, concretizar essas virtudes no meu cotidiano, preste bem atenção, citando São Tomás de Aquino, né? Se não for para eu, repito,
concretizar a perspectiva desse Deus que infunde em nós a sua graça e que nos pede que nós, a exemplo dele, sejamos também uma comunidade relacional, trinitária. Né? Por isso que, por exemplo, eu como catequista, eu não posso achar que a minha pastoral catequética é uma pastoral isolada na vida paroquial. Isso trazendo para a vida cotidiana, né? Se eu sou chamado a ser espelho da Trindade, se a Trindade é um modelo de comunidade, né? E é nessa perspectiva relacional também trinitária, como Deus tem, que nós devemos ser convidados a ter e a viver, né? É nessa relação que eu concretizo essas virtudes, né? Então, eu preciso compreender que a minha pastoral catequética, o meu agir catequético, ele não pode ser um agir isolado, como também, lembrando o que disse nas aulas anteriores, ele não pode ser um agir que me leve, preste atenção, a ser um sinal da divisão. Você está compreendendo? Por isso que catequese tem que caminhar junto com liturgia, né? Não se pode pensar uma pastoral catequética sem pensar uma pastoral litúrgica. Não se faz catequese se não fazer com que lex orandi, né? Para que eu, de certo modo, viva o meu lex credendi, né? Seja, o que eu oro, o que eu creio, ou seja, aquilo que eu aprendo, aquilo no qual eu sou orientado, no qual o catequista me ressoa, me ensina, me introduz, que é o quê? Que é o anúncio de quê? O que é que o catequista é chamado a fazer com o catequizando? É chamado a transmitir o quê? A identidade e o CPF dele é meu catequista, não. A transmitir o quê? O querigma. Então, transmitindo esse querigma, essa vivência do anúncio da paixão, morte e ressurreição, eu vou tornar o catequizando o quê? Apaixonado, discípulo de Jesus, falei isso no primeiro encontro, para que aí ele desemboque o quê? A vocação dele, né? Compreendendo que aquilo que ele aprende deve ser celebrado, né? Então, o que eu aprendo, eu celebro para que eu possa posteriormente também viver. Por isso que, fazendo aqui um parêntese, quando a gente escuta assim, por exemplo, na liturgia, né? Como pensar uma liturgia sem antes ter feito uma boa catequese? Como é que eu vou compreender, por exemplo, que os cânticos litúrgicos cantados na missa precisam estar em comunhão e precisam ser litúrgicos, estar em comunhão com as leituras dominicais do Evangelho, por exemplo, e da primeira leitura, né, sem entender anteriormente as bases catequéticas, cristãs, doutrinais disso, né? Então, uma catequese mal feita, mal trabalhada, mal ressoada, consequentemente, vai me gerar, de forma não interessante, dificuldades para eu não compreender por que eu tenho que celebrar como a igreja propõe, corretamente. Por que eu tenho que cantar liturgicamente certos cânticos? Por que eu tenho que ler de forma diferente a palavra quando transmito a palavra? Tudo isso precisa estar precedido quê? Por um processo catequético que inicia-se não colocando já uma doutrina, empurrando uma doutrina de goela abaixo, não, mas fazendo com que o catequizando se torne o quê? O quê? Apaixonado, conhecedor, discípulo, não é? Então, é retomar um pouco aquilo que o rito de iniciação cristã de adultos faz, o RICA, né? O catecumenato, né? É fazer com que o cidadão não, porque essa expressão cidadão é uma expressão mais do ponto de vista civil, que o cristão, né? Seja iluminado, receba a palavra, receba as orações, ou seja, todo aquele processo que o rito de iniciação faz, que algumas paróquias de vocês já estão introduzindo, né, o processo catequético a partir do catecumenato, né? Exatamente isso, ou seja, retomar os primeiros séculos do cristianismo, né? Quando se transmitia a fé nessa perspectiva. Bom, Maria, estou falando demais, mas vamos para frente. Virtudes teologais. Quais são estas, né? A partir do parágrafo 1812. Pode passar, Leandro. A fé é a primeira virtude teologal, né? Nós vimos fé, esperança e caridade. Sobre as virtudes humanas e cardeais, como justiça, como temperança, não é? Prudência, fortaleza, eu acho que nós não vamos ter tempo aqui de ver cada uma delas, né? Mas eu vou me debruçar mais sobre as teologais, que são as mais importantes. A fé.
a partir do que dispõe o parágrafo 1814 para frente. É a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo que ele nos revelou e que a igreja nos propõe para acreditarmos. Porque ela é a própria verdade. Pela fé, o homem entrega-se a Deus livremente. Por isso, o crente procura conhecer o processo de conhecimento, de vivência, de proximidade com Cristo, né? E fazer a vontade de Deus, porque a fé opera pela caridade, né? Então, o que é a fé? Pode passar, né? É exatamente isso que vimos aí. E a esperança, né? É também uma virtude. Coloquei até aí o emblema, o símbolo do jubileu da esperança que vivemos em 2025, né? A esperança é a virtude teologal pelo qual, por meio da qual desejamos e esperamos de Deus a vida eterna, como nossa felicidade, né? Lembrando, abre aspas, aliás, abrindo parênteses e fechando, que a esperança não é uma espera estática, né? Parada, mas é uma espera em movimento, né? É uma espera inquietante, viu? Cuidado para não querer compreender a esperança como uma realidade de ficarmos aqui acomodados esperando o sumo bem, o face a face, ou como diz São Paulo, onde nós nos veremos não mais de forma embaçada, mas face a face. Cuidado, né? Essa perspectiva da fé, que ajuda a iluminar a esperança, é para que nós, obviamente, desejemos alcançar a vida eterna, né? Mas na perspectiva de colocar a nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos na ajuda da graça, né? Ou seja, apoiado pela graça do Espírito Santo, para merecê-la e perseverar até o fim da vida eterna. Então, se a fé é esse propósito, essa virtude que ilumina o crente, né, a manter viva e acesa a chama da graça, a fazer com que ele se mantenha como um crente que viva e espelhe a Trindade na sua relação cotidiana com os demais semelhantes. A esperança é, portanto, esse elemento, esse ingrediente acrescido, iluminado também pela fé, que nos ajuda, pela graça de Deus, sustentados pela graça e pela força do Espírito Santo, né, a perseverarmos até o fim, né? Então, a partir do parágrafo 1817 do Catecismo, nós encontramos essas ponderações. A caridade. Caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos, né? Jesus faz dela um momento novo, né? Caritas, e traduzindo, significa amor, né? A maior de todas as virtudes, como nos diz São Paulo, não é? Jesus faz dela um mandamento novo. Jesus pega o elemento do amor, né? Como nos diz os santos, como nos diz São João da Cruz, né? Ao final da nossa vida, na aurora da nossa vida, seremos julgados pelo amor, né? O amor nos explicou tudo. Esse amor prefigurado na figura do Espírito que une o amado, né? Que une o amante, que une a comunidade dos crentes, iluminados pela fé e pela esperança, a impulsionar a cada um de nós, a ordenar, a inspirar, a sermos caridosos, né? Não apenas na perspectiva de uma filantropia, ou assemelhar-se a uma filantropia, que também é necessária, né? A ajuda às necessidades materiais, né? Daqueles que também estão à margem e que batem a nossa porta, porque aí também é revisitar os padres da igreja, né? Nós não podemos perder a perspectiva que também a caridade é essa necessidade de prover, né, retomando São João Crisóstomo, um grande padre da igreja, né, de que nada adianta, né, nós termos as nossas estruturas eclesiais bonitas, muito floridas, né, se no fundo, a carne de Cristo, também no mais pobre, ela não é respeitada e considerada, né? Então, a partir do parágrafo 1822, nós temos essas orientações. Pode passar. Bom, um outro tema importante, também colocado aí para nós, né, dentro dessa concepção das virtudes, são os dons do Espírito Santo, que nos ajudam a viver, de certo modo, de forma concreta,
todas essas virtudes, né, colocadas até aqui, principalmente as teologais, a fé, a esperança e a caridade. Os dons do Espírito Santo. O que são os dons do Espírito Santo? Né? O que é a pessoa do Espírito Santo? É uma pena que, às vezes, uma formação sobre pneumatologia, né, que nome complicado, hein, Diácono? É o ramo da teologia que busca aprofundar o papel da pessoa do Espírito Santo, né, nessa compreensão da vida, né, o papel do Espírito como a alma da igreja, como aquele que sustenta a igreja, como dizia o Papa João Paulo II, como também disse o Papa Francisco em um dos seus discursos, né, em uma de suas homilias sobre o dia de Pentecostes, retomando os padres da igreja, o Espírito Santo é o verdadeiro catequista, é o grande catequista, né? É aquele que, como nós vemos em São Paulo, quando nós não sabemos o que pedir, ele pede por nós com gemidos inefáveis e inexprimíveis, né? Como nos diz a Escritura, né? E é o Espírito que vai orientando a igreja, né? O Espírito, né, tomando o texto de Mateus, é o fermento na massa, né? É aquele que, jogado na massa onde nós estamos, faz com que o reino de Deus cresça, ganhe forma, né? Não são apenas as nossas ações, mas é essa presença do Espírito. Bom, os dons do Espírito são disposições permanentes que tornam o homem dócil para seguir as inspirações divinas, né? Tradicionalmente, nós conhecemos como sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus, né? Estão aí a partir do parágrafo 1830. Pode passar. Ó, outro elemento também, que nós já vínhamos pincelando alguma coisa, né? Quando falávamos sobre a questão da teologia da graça. O que é o pecado? Eita, essa realidade do pecado é sempre uma coisa que busca, mexe com a gente também, né? Ou seja, sempre porque eu acho que nós, de certo modo, fomos, né, instruídos, orientados, né, ultimamente, nos últimos 20, 30 anos para cá, né, por uma consciência, uma referencialidade muito exagerada do pecado, que parece desconsiderar um pouco aquilo que comentei nas aulas anteriores, a infusão e a maior presença da graça de Deus, né? Longe de querer excluir a realidade do pecado, não significa isso. Mas aí é preciso que nós retomemos, né? Eu não posso deixar de fugir do que aponta São Tomás de Aquino, né? E, na verdade, é o seguinte, para o Santo Doutor Angélico, o pecado é um ato humano, né? Que, de certo modo, desordena, desfigura o quê? Aquele projeto da graça que Deus infundiu lá na criação, quando pediu que cada um de nós fôssemos espelhos de quê? Da sua imagem e semelhança. Nós podemos aqui utilizar o Frei Alberto Maggi, né, que é um biblista, ele diz o seguinte, que o pecado seria o quê? Seria aquele elemento que trouxe a desarmonia do jardim. Ora, nós não fomos criados e colocados no jardim, nós não tínhamos uma relação, Deus caminhava conosco no jardim, como está lá no Gênesis, né, e depois do pecado, o que foi que aconteceu? A vergonha foi tão grande que o homem olhou e viu que estava até nu, né? E aí o diálogo com Deus se tornou agora um diálogo, não da parte de Deus, mas da parte do homem, diferente, né? Aí vem Deus e pergunta, o que foi que aconteceu? Aquela historinha lá do Gênesis, né? Então, aquela desarmonia do jardim, que na reflexão ou na teologia de São João Evangelista, lá na frente, né? Quem é que reordena, recoloca o homem nos trilhos? Quem é? Quem é? Quem é que é? Dou um chocolate, dou um doce para quem adivinhar. É Jesus Cristo, né? Que é o quê? Lembrando o que disse João Paulo II na Redemptor Hominis, né? Que é o quê? Que é o modelo, a imagem, né, de Deus revelada para nós, né?
Quem dizia isso era um teólogo que trabalha muito a questão da teologia da revelação, René Latorrelle, né? Que ele dizia, portanto, a imagem definitiva daquilo que Deus projeta para cada homem. Né? O que é que ele quer para cada homem? O espelho, a referencialidade é Cristo. Né? Mesmo que o pecado tenha desfigurado. Né? Então, Jesus, como vai dizer Frei Alberto Maggi, ele faz o que? Ele harmoniza, ele reharmoniza o homem com Deus, trazendo um pouco a teologia de São João, né? O homem para o encontro com Deus no jardim. Por isso que o túmulo de Jesus foi colocado aonde? Um túmulo estava cravado numa rocha e perto dessa rocha tinha o quê? Tinha o quê? Um jardim. Não é? Veja que bonito. Bom, mas o que é o pecado? Eu fico falando e acabo vendo que a gente tem que correr hoje, né? Mas, enfim, o que é o pecado? A partir do parágrafo 18.49 do Catecismo da Igreja. É uma palavra, um ato, ou um desejo, ou contrários à lei eterna, como dizia Santo Agostinho. É uma ofensa a Deus, a desobediência ao seu amor. Fere a natureza do homem e atenta contra a solidariedade humana. Né? Pode passar. Bom, o pecado segundo o catecismo, né? Como se diferencia, se distingue o pecado quanto à gravidade? Né? A distinção entre pecado mortal e pecado venial. É muito comum, né, escutarmos isso. Comete-se pecado mortal quando, ao mesmo tempo, há uma matéria grave, plena consciência e deliberado consentimento. Este pecado destrói a caridade, o amor. Destrói, mas não perenemente, não na sua totalidade. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o que é que superabunda? O que é que nos sustenta? A a graça. A graça de Deus. Muito bem, né? Muito bem. Não esqueçam disso, viu, gente? Nunca se esqueçam disso. Né? Mas, enfim, vamos lá. Quando, ao mesmo tempo, a matéria grave, plena consciência e deliberado consentimento. Este pecado destrói a caridade, priva-nos da graça, né? Não nos priva totalmente, com certeza, né? Mas priva-nos um pouco. E onde é que a gente reordena, a gente reaproxima, né? O sacramento da confissão, portanto, esse caminho, né? Fundamental. Santificante e conduz-nos à morte eterna do inferno. Se dele não nos arrependermos, é perdoado ordinariamente, mediante os sacramentos do batismo e da penitência ou reconciliação. Né? Obviamente que o batismo tem aquela percepção, né, os efeitos, né, da graça batismal. Um deles é o quê? É apagar em nós aquela culpa primeira do pecado original. Né? É nos fazermos, nos tornar o quê? Filhos e filhas de Deus. Né? Quando é que se comete o pecado mortal? Está aí a partir de 1855, né, quando nós quebramos, né, essa relação de comunhão. Pode passar. E o pecado venial, né, que se difere essencialmente do pecado mortal, comete-se quando se trata de matéria leve. Né? Esses pecados, inclusive, não precisam, eles podem, por exemplo, serem pedidos o seu perdão no ato penitencial da Santa Missa. Né? Comete-se quando se trata de matéria leve ou mesmo grave, mas sem pleno conhecimento ou sem total consentimento. Não quebra a aliança com Deus, mas enfraquece a caridade. Manifesta um afeto desordenado pelos bens criados, impede o progresso da alma no exercício das virtudes e na prática do bem moral. Merece penas purificatórias e temporais, né? Então, isso aí é o que classifica um pouco os pecados veniais, tá bom? O tempo, infelizmente, minha gente, não permite a gente esticar muito, né? Queria muito depois, quem sabe num dia, numa formação mais específica, né? A gente possa debruçar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Aí vocês vão reclamar com o Padre Fábio. Eu peço ao Padre Fábio, aí ligo para ele, Padre Fábio, pelo amor de Deus, a gente está estudando moral cristã, é uma carreira, uma ligeireza, porque o tempo não permite, né? Mas muito bem. E os vícios? Né? Os vícios são também elementos contrários às virtudes, né? Corroem, portanto, as virtudes. São hábitos perversos que obscurecem a consciência e inclinam para o mal. Né?
Os vícios podem estar ligados aos chamados 7 pecados capitais, né? Que são soberba, avareza, inveja, ira, luxúria, gula, preguiça ou negligência. Infelizmente, não tenho como me debruçar pausadamente sobre cada um deles, né? Como nos diz aí Sêneca, os vícios é mais fácil desarraigá-los do que refreá-los, né? Pode passar. Bom, avançando aqui no nosso conteúdo, pegando aí o índice, né, do catecismo, nós agora vamos para o capítulo 2º, né? Já encerramos agora o capítulo 1º, que trata da dignidade humana, né? O homem imagem de Deus, a bem-aventurança, a liberdade do homem, a moralidade das paixões, a consciência moral, as virtudes e o pecado. Vamos agora, nesse guarda-chuva da terceira parte da vida em Cristo, a moral cristã, vamos agora para os aspectos referentes à comunidade humana, né? A pessoa e a sociedade. Em que consiste a dimensão social do homem? Veja, nós falávamos que existe uma dimensão horizontal, né, que nos liga a Deus, né, mas também essa perspectiva da horizontalidade, né, do qual nós, criados à sua imagem e semelhança, sustentados pela sua graça, chamados a sermos reflexos da Trindade, né, precisamos, portanto, pela graça do batismo que recebemos, né, sermos o quê? Reflexo de todas essas realidades aonde? Na sociedade, minha gente. A cabeça olha para o alto, mas os pés precisam estar fincados aqui, né? E aí, nada mais, nada menos do que trazer para vocês o compêndio de doutrina social da igreja, que eu acho que já partilhei com vocês, né? Se não partilhei, eu vou partilhar novamente, né? Compêndio de doutrina social da igreja. Muito importante a leitura desse compêndio pelos catequistas. A igreja tem um pensamento sólido, fundamental, sobre quase todas as questões humanas e sociais, desde a política, a economia, enfim, todas e quaisquer questões. E esse compêndio aí, que foi um presente também dado pelo Papa João Paulo II, né? Uma bússola. Eu vou até pegar aqui o compêndio no parágrafo 7º, deixa eu ver aqui, da introdução, do capítulo 1º, né? Deixa eu ver aqui a introdução, parágrafo 7º do compêndio de doutrina social da igreja. Como eu disse a vocês, a igreja tem uma reflexão sobre todas e quaisquer questões sociais, né? Agora, essa reflexão não significa uma resposta pronta. Preste bem atenção. Não significa uma receita de bolo. Veja, quando o compêndio foi escrito, ele retoma o magistério praticamente de um século para cá. Obviamente que no compêndio tem referências da Bíblia, tem referências dos padres da igreja, claro que tem, São João Crisóstomo, você tem Cirilo de Alexandria, você tem um Agostinho, você tem Tomás, você tem Santo Irineu, claro, você pega toda essa turma, os padres apostólicos, claro que você tem toda uma referência. Mas a bússola referencial, digamos assim, do ponto de vista documental, que inspirou esse pensamento social da igreja, tem como nascedouro, né, carta do Papa Leão XIII, a Rerum Novarum de 1891, né, que foi um escrito do Papa Leão XIII, né, do qual o Papa Leão XIV, nosso atual, se inspira muito nele, né, que trata um pouco sobre a reflexão social da igreja, principalmente para um problema que eclodia muito na Europa, ali do século XVIII para o século XIX, a Revolução Industrial, né? E existia um problema que permeava muito, que trazia muitas discussões, que é a famosa questão social. Esse documento Rerum Novarum, ou das Coisas Novas, escrita pelo Papa Leão XIII, deu um norte orientativo para a igreja tratar das questões referentes ao trabalho, por exemplo, né? As questões referentes aos sistemas econômicos muito vigentes na época, o socialismo utópico, científico, como também o capitalismo nascente, né? Que mais à frente se desdobra no neoliberalismo, ou no pós-neoliberalismo, obviamente que
os efeitos posteriores do socialismo e do neoliberalismo. Quem vai enfrentar essas reflexões, séculos depois, né? Pio XI também com a 40º ano, você também lá na frente você tem João XXIII com a Pátria in Terris, né? Você tem Paulo VI com a Popular Progresso, você tem João Paulo II com a Laboris Exercis há centésimos anos, Bento XVI com Deus é amor, Deus caritas est, Papa Francisco com a Laudato Si, com a Gaudium Evangelii Gaudium, a Fratelli Tutti, que é todo um desdobrar documental do pensamento, e o Concílio Vaticano II, claro, Ave Maria, vai esquecendo do Concílio, pelo amor de Jesus, principalmente a Gaudium et Spes, né? Enfim, sobre tantos e tantos temas. Então, mas no compêndio de doutrina social da Igreja, a gente tem um resumo maior de todo o pensamento social. E é interessante o que diz o parágrafo 7º. O que é que o cristão vai encontrar na doutrina social da Igreja? Ele vai encontrar princípios de reflexão, critérios de julgamento e diretrizes de ação, para que, a partir de então, cada cristão possa promover o chamado humanismo integral e solidário. Difundir a doutrina social da Igreja constitui uma autêntica prioridade pastoral, né, de modo que as pessoas sejam por ela iluminadas. Então, não se concebe um catequista que não tenha conhecimento da doutrina social da Igreja e fique por aí reverberando em verdades, quando se diz a Igreja não deve refletir sobre temáticas sociais. Isso é uma inverdade, viu, gente? Uma inverdade e uma desonestidade intelectual. E digo isso com muita firmeza, não minha, quem sou eu, mas firmado, inclusive, no magistério da Igreja, né? Quem propaga esse tipo de reflexão em redes sociais, até mesmo em homilias, está mentindo. Desculpe a minha incisividade. Está sendo incoerente e intelectualmente desonesto, né? Porque você repudiar essa verdade, você repudiar que a Igreja tem sim uma orientação, obviamente que essa orientação não pode ser plasmada, eivada das, digamos assim, né, das ideologias nefastas, né, que de certo modo querem contaminar um pouco o pensamento social, que aí é a partir do posicionamento humano de cada um, né? Se existem os equívocos históricos, eu não vou entrar aqui nesse mérito, nem vou aqui estar acusando nem A, nem B, nem C, nem lado amarelo, lado preto, lado azul, lado branco, enfim, não quero entrar nessas questiúnculas, não, tá, minha gente? Pelo amor de Deus. O que eu quero dizer é que é importante que o cristão saiba que a Igreja tem sim, né? É papel da Igreja, sim, defender, sim, né? E isso, o magistério da Igreja, esse compêndio que está aí, foi um pedido do próprio Papa João Paulo II em 2004, né? E o cristão encontra o que nesse compêndio? Não apenas no compêndio, mas dos magistérios todos. Ele encontra o quê? Às vezes não encontra uma resposta pronta, mas vai encontrar, repito, princípios de reflexão, critérios de julgamento, para que você desenvolva as diretrizes de ação. Tá bom, minha gente? Então, vamos ter honestidade intelectual, viu? Não propague essa inverdade por aí, não, né? Não sejamos partidários da mentira. Desculpe a minha incisividade nisso. Não porque é uma disciplina que eu já ministrei, e que gosto, e que me aprofundo, e que estudo, mas é porque é preciso nós termos essa coerência, tá bom? E isso, inclusive, como nós estamos vendo aí no Catecismo da Igreja, faz parte do capítulo 2º do quê? Da parte 3 do Catecismo, né? A vida humana em sociedade, né? Então, quem disser que a doutrina social da Igreja não é uma doutrina da Igreja, repito, está faltando com a verdade, está mentindo. Não vou usar aqui eufemismo, não, está mentindo. Por quê? É doutrina, sim, da Igreja, viu? Não sejamos nós catequistas propagadores dessa mentira, bom? E se escutarmos por aí com caridade, obviamente, sem fazer arruaça, irmãozinho, vem cá. Peraí, não, opa, cuidado, viu? Está, digamos assim, é um substrato do que está posto aí no catecismo na Igreja, principalmente na parte atinente aos mandamentos, viu? Então, a doutrina social da Igreja é, sim, um desdobrar, sim, do pensamento doutrinário oficial da Igreja e do seu catecismo, viu? A partir do parágrafo 1877, inclusive.
Mas em que consiste essa dimensão social do homem? Pode passar. Cada vez que eu boto aqui esses textos, eu estou sugerindo livros, literaturas, tá bom, gente? Bibliografias, né? Dentre elas, uma dessa daí, Direitos Humanos e Doutrina Social da Igreja, né? Escrito pela Paulus, viu? Muito bom esse livro. Bom, o pensamento social da igreja é o quê? Juntamente com o chamamento pessoal à bem-aventurança, vai dizer o catecismo, né? O homem tem a dimensão social como componente essencial da sua natureza e da sua vocação. Existe uma certa semelhança entre comunhão das pessoas divinas, olha, o reflexo da Trindade, tá vendo? Com aquilo que eu falei há minutos atrás, nós somos chamados a sermos reflexos dessa Trindade. Então, existe uma certa semelhança entre a comunhão das pessoas divinas e a fraternidade que os homens devem ter entre si, né? Na verdade e na caridade. O amor ao próximo é inseparável do amor a Deus. Por isso que eu disse, não existe essa percepção equivocada. A finalidade da igreja é só essa. Não. É essa mais aquela, né? Sim, é levar a alma, é levar o homem na sua inteireza, né? Ou seja, na sua integralidade, deixar de fora essa dicotomia meio que platônica, enfim, o homem na sua totalidade, que precisa ser salvo, mas também precisa salvar, contemplar e refletir as realidades humanas que tocam a nossa sociedade, né? Seja na economia, na política, na ecologia, enfim, nas relações humanas, na sociedade de um modo geral, no trabalho, no trânsito, onde você está, né? Então, é preciso lex orandi, lex credendi, lex vivendi, né? Ok? Pode passar. A participação na vida social. Como é que o homem participa na promoção do bem comum, né? Um outro livro também que eu sugiro, da Paulinas, Edições Paulinas, é de Bartolomeu Sorge, Breve Curso sobre Doutrina Social da Igreja, né? Adquiram também esse livreto. É um livretozinho assim fininho, né? Muito, a partir do parágrafo 1913. Pode passar. Cada ser humano, segundo o lugar que ocupa e o papel que desempenha, participa na promoção do bem comum, respeitando as leis justas, né, encarregando-se de setores que assumem responsabilidade social, como o cuidado da própria família e o empenho no seu trabalho. Para além disso, os cidadãos, na medida do possível, devem tomar parte ativa na vida pública. Olha, a igreja propondo isso, né? Outro livro muito bom também, de Ronaldo Zacarias e Rosana Martini, né, da Paulinas, A Doutrina Social da Igreja e o Cuidado com os Mais Frágeis, né? Quem puder adquirir também esse livro é importante. Pode passar. A Justiça Social, né? Esse livro aí de Domingos Lourenço Vieira, né? Doutrina Social da Igreja, uma introdução à ética social, da Paulus, né? Muito bom também esse livro, viu? Como é que a sociedade deve assegura a justiça social, né? Muito importante falar sobre justiça social, porque, lamentavelmente, temos algumas expressões equivocadas, errôneas e inverídicas sobre a justiça social de pessoas que acham que isso tem a ver com aquilo outro. Gente, não tem nada a ver. A justiça social, aliás, a justiça social é, portanto, retomar a tradição profética da Sagrada Escritura. Veja, minha gente, falar de justiça social é falar, por exemplo, da literatura profética. Se você quer excluir a justiça social como um elemento da fé e da vivência cristã, então você precisa ir rasgar o livro do profeta Amós, do profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel. Então, se tem alguém que acha ruim falar de justiça social, muito simples. Procure saber onde é que esses profetas estão enterrados, arranque lá os ossos dele lá de dentro, toque fogo e diga, olha, quer dizer, é preciso chegar a eu dizer um pouco essas paranoias aqui, desculpe, que não é paranoia, é verdade mesmo, porque a gente escuta hoje tantas inverdades, né? Inclusive catequistas que repetem isso. Vocês estão tendo esse curso exatamente para desconstruir essa mentalidade. Repito, nós não podemos macular a necessidade da justiça social, né, e da doutrina social da igreja a expoentes X, Y, Z, que lamentavelmente misturam a reflexão social da igreja com outras questões. Mas é porque eu ouvi um padre dizendo isso, é porque eu ouvi um leigo dizendo aquilo, misturando questões partidárias. Bom,
é um posicionamento pessoal dele, que pode estar equivocado, que pode estar errado, claro que pode, nós sabemos que existe, tanto de um lado como do outro, né? O momento eleitoral agora que está se aproximando, inclusive, precisa deixar isso muito aceso no coração da gente, né? Esse mesmo compêndio de doutrina social da igreja diz que a igreja não indica especificamente partido político A ou B ou C como o correto para ser escolhido, né? O que é que a igreja ensina? Aí, repito, o que é que a igreja orienta? Princípios de reflexão, critérios de julgamento e diretrizes para que a gente possa agir. É isso que a igreja oferece. Tá? E a justiça social é uma coisa que está interligada a isso. Né? É profético, minha gente, é retomar a tradição profética da Sagrada Escritura. Né? Pode passar, a partir do parágrafo 1928. Né? Bom, outro livro muito bom também, né, de Francisco de Aquino Júnior, da Paulinas, Encíclicas Sociais, principalmente desde Leão XIII até aqui. Né? Há desigualdades econômicas e sociais que ferem milhões de seres humanos. Elas estão em contradição aberta com o Evangelho. São contrárias à justiça, à dignidade das pessoas e à paz. Né? Então, como é que a gente avalia essas desigualdades? Né? A partir do parágrafo 1936 do Catecismo da Igreja. Pode passar, meu irmão. A sociedade assegura a justiça social quando respeita a dignidade e os direitos da pessoa, que constituem o seu próprio fim. Além disso, a sociedade procura viver a justiça social quando realiza as condições que permitam as associações ao indivíduo e ao indivíduo obter aquilo a que tem direito. Então, as estruturas sociais não podem impedir do Estado, né? O Estado não pode ser um eterno Leviatã de Thomas Hobbes que sai aí. É preciso ter os limites também, é preciso oferecer as condições de saúde, educação, dignidade da pessoa humana, não infringir na liberdade religiosa, enfim, de um modo geral. Doutrina Social da Igreja e o Vaticano II, da Paulus, também muito bom esse livro aí, como proposta de leitura posterior, tá bom? Não vai cair na prova não, viu, gente? Esse livro que eu estou dizendo aqui não, pelo amor de Deus, não fiquem agoniados não, tá certo? Pode passar. Bom, no capítulo 3º, né, desse guarda-chuva, da terceira parte, né, da salvação em Deus, da lei e da graça, né, que trata a salvação de Deus, a lei e a graça. O que é a lei moral? Né? O que significa essa lei moral? Em que consiste a lei moral e a lei natural? Né? A partir do parágrafo 1950. Pode passar. A lei moral, meus irmãos e minhas irmãs, é obra da sabedoria divina, não é? Prescreve-nos caminhos e normas de conduta que levam à bem-aventurança, as bem-aventuranças, as demais virtudes, né? Prometida, proibindo-nos os caminhos que nos desviam de Deus. A lei natural, escrita pelo Criador no coração de cada um de nós, esse desejo de Deus escrito no coração do homem, como diz o catecismo, né? Consiste numa participação na sabedoria e na bondade eterna de Deus, né? Pode passar. E manifesta o sentido moral originário que permite ao homem discernir. Então, essa lei moral ajuda a nós a termos a compreensão de sair diferenciando. A partir da razão, né? Da nossa cognição, ou seja, onde a nossa consciência está incrustada, né? Como vai dizer São Tomás de Aquino, como vimos, acho que no primeiro encontro, né? A discernir o que é o bem e o mal. E esse elemento, né, essa lei moral, ela é algo universal e imutável e constitui a base dos deveres e dos direitos fundamentais, né, da pessoa, bem como da comunidade humana e da própria lei civil. Porque o pensamento da teologia, de um modo geral, é de que esse desejo de Deus inscrito no coração do homem, a gente retoma um pouco São Tomás de Aquino, que faz uma releitura também de Aristóteles, enfim. Aí o nosso Leandro Lima, que inclusive também é filósofo, né, tem também, né, Leandro, você pode até nos ajudar nisso também, viu? Se quiser, fica à vontade. Né? Mas é porque é uma pena que a gente não pode aprofundar muito, né, Leandro? O tempo não permite. É verdade. Mas, de um modo geral, existe uma compreensão, e São Tomás, e também Santo Agostinho, né, enfim. Porque, vamos lembrar aqui de Santo Irineu, né? O que é que dizia? O desejo de Deus é o quê? A maior glória de Deus é o homem o quê? É o homem estar bem, né? É o homem viver bem. Ou seja, e
isso está, de certo modo, consignado em que perspectiva de lei moral? Né? Aquela lei natural que é inscrita no coração do homem desde sempre e para sempre. Né? E que, por desejo do Criador, orienta o homem para o bem. Mas aí vem aquele fermento, né? Pecado, né? Que desarmoniza o quê? Como nos diz Frei Alberto Maggi, o jardim, né? Do qual Jesus, né, pela sua morte e ressurreição, mas também pela sua encarnação, fez o quê? Resgata, né? Por isso que na profissão de fé nós dizemos o quê? Desceu à mansão dos mortos, né? É aquele silêncio do sábado, né? Onde os padres da igreja dizem que é ali, de certo modo, que Jesus descendo à mansão dos mortos, na iconografia cristã nós vemos muito isso, né? Jesus resgata aqueles que desde Adão estavam perdidos, né? E dele para frente, né? Então, é muito importante nós termos essa imagem no coração da gente. Pode passar. A graça e a justificação. Que outros tipos de graça existem? A partir do parágrafo 199. Pode passar. Para além da graça habitual, existem também as graças atuais, dons circunstanciais. As graças sacramentais, né, que são aqueles efeitos que os sacramentos imprimem no coração do homem, o caráter, né, que os sacramentos, por exemplo, imprimem em nós, como o batismo, por isso que nós só se batizamos uma vez, viu? A ordenação, por exemplo, o caráter que é imprimido, só se ordena uma única vez. Uma vez padre, uma vez diácono, para sempre, viu? Mesmo deixando de exercer o ministério por outras razões, mas a infusão da graça sacramental, do caráter, permanece. Né? As graças especiais ou carismas, que têm como fim o bem comum da igreja, entre as quais as graças de Estado, que acompanham o exercício dos ministérios eclesiais e da responsabilidade divina. São as várias espécies, digamos assim, de graças que são infundidas no coração de cada um de nós. Pode passar. A igreja que é mãe e mestra, né? E aí, Mater et Magistra de João 23, né? Por que é que o magistério da igreja intervém? Tem uma opinião sobre a questão da moralidade cristã? Pode passar. Porque é a missão do magistério da igreja, né? Ensinar, pregar a fé, que deve ser aplicada na vida, né? Por isso que nós estamos fazendo esse curso aqui, A Vida em Cristo, a Moral Cristã, né? Estende-se também aos preceitos específicos da lei natural, porque a sua observância é necessária para a nossa salvação. Então, a consequência dessa lei natural impressa no coração do homem é o quê? São as orientações morais que a igreja apresenta a cada pessoa humana. Né? Não como um código moral apenas para... Não, mas como instrumentos de orientação. Tá? Os 5 preceitos da igreja têm, por fim, garantir aos fiéis o mínimo dispensável do espírito de oração, da vida sacramental, do empenho moral e do crescimento do amor de Deus e do amor ao próximo. Está ligado àquilo que nós vimos lá na primeira aula, né? O lex orandi, né? O lex credendi, ou seja, onde é que, por exemplo, essa graça sacramental a gente vivencia de forma concreta? Por exemplo, nas celebrações dos sacramentos, principalmente da Eucaristia, né? Que vai fazendo com que? Sustentando essa pobre alma minha, essa pobre pessoa minha, sua, né? Para que a gente não deixe perecer em nós essa graça infundida no coração da gente. A Eucaristia que é esse alimento. Que é a Eucaristia, né? Senão esse render graças a Deus. Ao contrário do que disse lá o povo de Deus no deserto, quando olhou para o maná e disse, o que é isto? Né? A Eucaristia é a resposta, os padres da igreja nos dizem. Isto é, na hora que o padre está consagrando as espécies eucarísticas, o que é que ele repete? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ou seja, é uma resposta àquilo que o povo de Israel perguntou lá atrás. Né? E a que sustenta, dentre todos os sacramentos, o mais importante, que é a Eucaristia. Né? Enfim, a Eucaristia é tudo, né, minha filha? Não precisa nem explicar, Maria. Pode passar. Bom, a terceira parte eu não vou poder dar hoje, porque aí já fica... Nós já temos o que aí, Leandro? 1 hora e quanto de aula já? Acho que 1h15, pelo que eu estou calculando. 1h15. Bom, vamos ver se a gente só avança um pouquinho. Tem condições? O que é que você diz?
Acho que sim. Os slides a gente está em 86, vão até 88. Bom, vamos ver se a gente pelo menos começa, né? Uhum. Essa terceira parte. Bom, aliás, a terceira parte é a vida em Cristo, né? Mas da vida em Cristo, a segunda sessão, que é a primeira sessão, é a vocação do homem à vida no Espírito, né? Do qual se desdobra o capítulo primeiro, o capítulo segundo, o capítulo terceiro, né? E a segunda sessão, né? Que é os 10 mandamentos, né? Que é exatamente na vivência desses 10 mandamentos que a gente é chamado, né, a viver concretamente tudo isso que nós estudamos desde o primeiro capítulo primeiro, passando pelo segundo e o terceiro. Né? É na vivência desses mandamentos que nós vamos vendo o quê? Se concretizar tudo isso que nós vimos aqui, a defesa da dignidade da pessoa humana, as bem-aventuranças, a prática da liberdade. Quando a gente tem uma liberdade arraigada a partir dos princípios da lei natural, inscrita no coração do homem, aí a gente faz o quê? Aí a gente não cobiça as coisas dos outros, a gente não mata, a gente não fala o nome de Deus em vão. Enfim, vocês estão compreendendo, minha gente, como as coisas estão interligadas? Bom, a segunda sessão da terceira parte da vida em Cristo, os 10 mandamentos. Vamos começar. Inclusive, até na hora da aula, viu, Leandro, quando tiver essa aula sendo transmitida, se vocês quiserem dar uma pausazinha nessa parte, eu acho que podia, né, para tomar um café, Uhum. uma coisa, viu? Certo. Já que vai com 1h15, 1 hora e pouquinho, né? Aí você retoma aqui com essa parte dos 10 mandamentos. É uma sugestão, obviamente, mas fica Tá a seu bom. critério, tá bom? Muito bem. Como a aula vai estar gravada, né? Eu acho que não vai ser possível, vai ter que discorrer tudo, né? O tempo todo, né? O pessoal para, né, quando estiver assistindo, aí vai dar uma É, pausazinha. quando você estiver assistindo o catequista, aí você para, como vai estar disponibilizado para vocês, aí se você quiser dar uma paradinha agora, tomar uma água, esticar os ossos, tá bom? Para não entrevar. Muito bem. Fórmula da catequese, né? Êxodo capítulo 20, versículo 17. Capítulo 2 ao 17. Capítulo 20, versículo 2 ao 17. Né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, dessa casa da escravidão, né? É interessante que essa expressão tirada da Torá, né, do segundo livro da Bíblia, é que nos aponta um pouco esse direcionamento. O que significa na pesquisa? O que é que o catecismo reflete acerca dessa questão referente aos 10 mandamentos? Pode passar. Bom, como conhecemos, né? Está aí um retrato. Primeiro, adorar a Deus. Segundo, não invocar o nome dele em vão. O nome de Deus é inominável para a tradição de Israel, né? A ponto de gerar aquele tetragrama, né? Iavé, né? As iniciais, né? Acho que disse também, na primeira aula nossa, por exemplo, para o Evangelho de Mateus, como Mateus escreve para judeus recém-convertidos para o cristianismo, por isso que lá em Mateus não fala reino de Deus, fala reino dos céus, né? Que é para não nominar o nome de Deus, enfim. Terceiro, santificar os domingos. Quarto, honrar pai e mãe, né? Quinto, não matar. Sexto, guardar a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso. Nono, guardar a castidade. Décimo, não cobiçar. São 10, viu, gente? Hoje em dia tem-se uma tendência muito grande a querer somente escolher os mandamentos de estimação, né? Hoje em dia tem-se uma tendência muito grande quando fala de mandamento e de pecado, ou quando as pessoas vão se confessar, só se atém aos pecados do sexto mandamento. Não se esqueça, viu, gente? São 10, viu? Ó, e tem outros aí, ó. O sétimo, né? O oitavo, não, que são mandamentos que estão muito ligados também a essa perspectiva da horizontalidade, né? São também os pecados sociais, né? Os pecados humanos, né? A gente tem tido hoje uma disciplina catequética, alguma orientação muito equivocada. Cuidado, viu? Para não ater somente a um mandamento. São 10, viu? E Jesus resume em 2, né? Pode passar. Esse é o último dia no slide. Já é o último slide? Ó, o finalzinho. Ixi, é? Ixi, 88. a gente acabou, foi? Esse foi. Acho que o senhor vai completar o restinho, né? Quando for a próxima aula. Minha Essa aqui gente foi do a céu, última. tô ficando lelé da cuca, como dizia Faustão, né? Bom,
Muito bem. Então, eu vou fazer o seguinte, porque, na verdade, é o seguinte, agora eu estou me recordando. Na disciplina passada, eu preferi não me debruçar sobre os mandamentos de forma, digamos assim, detalhada, porque eu já vi que a quantidade de conteúdos dadas até aqui já tinha sido muito grande, né? Então, eu preferi apenas me ater na parte terceira da vida em Cristo, apenas a primeira sessão e a segunda. Aliás, apenas a primeira sessão, que compreende o capítulo primeiro, o capítulo segundo, o capítulo terceiro. Né? Mas eu vou fazer o seguinte: na próxima aula, que é a última, eu vou iniciar nessa sistemática. Né? Vou começar tirando as dúvidas, ok? E aí vou rapidamente me debruçar de forma bem superficial sobre esses mandamentos, mas quero deixar vocês tranquilos de que essa parte dos mandamentos eu não vou, talvez eu não cobre na nossa avaliação, porque é conteúdo demais, né? Mas eu vou rapidamente me debruçar sobre ele e aí logo em seguida a gente faz a nossa avaliação. Tá certo? Pode ser assim, Leandro? Pode sim, dá certo, Pronto. assim. Então, nós encerramos aqui praticamente 90 não, mas 80% do nosso conteúdo, né? Eu fico com a pena porque é uma carreira, uma ligeireza. Eu não gosto dessas aulas assim muito rápidas. E peço desculpas a vocês, viu, gente? Se às vezes fica muito rápido as minhas explicações. Mas, repito, o que vocês não entenderem, vocês mandem, tá? Agora, mandem perguntas mesmo. Se vocês até quiserem, não, Diaco, a gente entendeu tudo, manda também, diga também, não, tá tudo bem explicado, viu? Porque se vocês não mandarem nada, aí eu vou entender, ou vocês não entenderam nada, ou vocês estão com vergonha de perguntar, tá bom? Então, Leandro, tem algum aviso que você queira dar para hoje, assim, deixar algum recado? Não. Tranquilo. Só Tranquilo, né? pode enviar as perguntas que a gente vai Pronto. Então, caminhando. você me manda as perguntas divididas, a da primeira aula, a da Certo. segunda e a da terceira, né? Então, quando formos gravar a quarta aula, aí a gente, de certo modo, finaliza isso, tá bom? Meus irmãos e minhas irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos pedir à Virgem Maria que interceda por nós. Ela que é mãe e mestra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu estou vendo ali que o nosso Leandro ali atrás tem um quadro aqui, ele é São Tomás de Aquino, né, Leandro, ali atrás, é? É sim, São Tomás. Muito bem. São Tomás é bem robustozinho, né? Ele é bem gordinho ali. Agora, só para encerrar, procede aquela historinha, eu não sei se é uma Anedota. coisa meio, de que ele tinha uma barriga assim tão grandona que tinha que fazer um buraco na mesa. Isso procede. Você que foi É um uma anedota, a gente dominicano, é uma anedotazinha. é uma A gente anedotazinha, mas isso não não... tem Fundamento, na realidade, não. Ele fundamento, era não. gordinho. Tem até estudos, artigos Gente, assim. pelo amor de Deus, vamos fazer um parênteses aqui. Ninguém aqui está sendo gordofóbico, não, viu? Pelo amor de Jesus, não vamos aqui Até porque a derrubar o admiração por mundo. ele, né, salva É, é, toda a estética. é Mas só na porque ordem, existia o nosso Leandro Lima. Eu posso contar aqui o segredo, Leandro? Posso? pode. Pode, cara. Nosso Leandro Lima ele foi frade dominicano, estudou para Pode. ser padre dominicano, né? E a Sim. ordem de São Tomás de Aquino, do qual eu tenho um grande apreço, assim, tento curiosamente me aprofundar, Eu né? passei uns Eu não 6 sei se anos na você ordem, foi... tem, Aí, Santo Tomás é, assim, a base de estudos, né, da ordem. Na raça estudiosa, Santo Tomás está na base. Mas exatamente. a gente sabe que ele era cheinho porque o biógrafo dele, o Frei Reginaldo, ele coloca aqui aquela história, né, de que chamavam ele de boi mudo, tanto porque ele era silencioso, quanto porque ele era Chamava corpulento. ele de quê? De boi mudo, né? Boi mudo. Que Santo Alberto diz que ele é um boi mudo, mas vai mugir e o mugir dele vai ser escutado por todo mundo. Sim, sim, Mas sim, essa sim. anedota de que cortava a mesa a mesa do É a refeitório é uma escrivaninha onde ele anedota mesmo, estudava. assim. Não A tem, não. escrivaninha onde ele estudava. Essa historinha não tem muita.
muito Não, não, fundamento, é não. anedota. Mas é conhecida essa história, né? É, sim, a gente conta para rir também lá na loja. Pois é, tá vendo? Então, se você for. Eu também tenho minha barriga grande, viu, gente? Eu não vou mostrar aqui a vocês, não. Né? Então, se você é como eu, ou como foi São Tomás de Aquino, então vamos cuidar em diminuir esse peso, né? Afinal de contas, a questão Aumentar a capacidade intelectiva e diminuir intelectual, né? a Até tolice. porque não ajuda na nossa saúde, né? Então, É. agora eu faço que nem um colega meu: tire trigo, arroz, açúcar, vai fazer caminhada, vai fazer uma academia, enfim, cuidar da saúde, viu, gente? Porque hoje não é brincadeira com essa vida que a gente tem exigente, cheia de coisas, catequistas saudáveis também, né? Acho que eu vou propor ao padre Fábio que quando for na missa de instituição dos catequistas, quando terminar, nós façamos uma maratona de 5 quilômetros, né? Termina a missa, todo mundo vai trocar de roupa, vamos jogar uma maratona, todo mundo correndo, que maravilha, né? Esse Frei que você disse que é o historiador, é o Frei João Alves? Não, Frei João Basílio, ele era muito importante, foi porque traduziu muitas obras, né? Sim, sim, Mas sim, sim. o biógrafo de Santo Tomás, o primeiro, ele foi o que Santo Tomás ditava várias obras, o Frei Reginaldo, inclusive a terceira parte da Suma, foi ele quem escreveu. Aí a primeira biografia de Santo Tomás é a do Frei Reginaldo, assim. Muito bem. Minha gente, leiam a Suma Teológica, aqueles que puderem. É. É uma riqueza, uma riqueza, uma riqueza, uma riqueza. Retomo o que disse o Papa Pio XI. Está com dúvida? Vá a Tomás, né? Vá a Tomás. Muito bem, o Senhor esteja convosco, Ele está no Está meio no de meio de nós, pela intercessão de São Tomás, né? Aqui na abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Meus Amém. queridos catequistas, uma boa noite, um abraço nas comunidades de vocês, nos padres de vocês, né? Nas foranias onde vocês permaneçam firmes, né? Nessa vocação bonita, né? Que é ressoar a verdade, o pensamento da igreja. Deus abençoe a todos. Um abraço.